E aí, galera, vamos continuar aqui o nosso aprendizado do cálculo diferencial integral. Estamos aprendendo limites e continuidade. E na aula de hoje, uma aula interessante, nós vamos falar sobre continuidade. Interessante que envolve alguns conceitos. Vamos ver aqui para a gente resolver uma atividade que eu passei, que envolve continuidade, para saber se uma função é contínua. O que torna uma função contínua em um determinado ponto, que eu estou chamando esse ponto de ponto A? Então, tem três condições que a gente precisa analisar para saber se uma função ela é contínua ou não em um determinado ponto. Vamos lá. Primeira condição. Deve existir a função no ponto A. Ou seja, você consegue calcular o f de A. Aquele A é 1, então eu consigo calcular f de 1. Eu faço lá a conta e me gera o resultado. Eu tenho como calcular isso. Por exemplo, funções em que o denominador tem uma letra, tem um x lá, uma incógnita, e aí eu faço x tender aquele valor, eu falo que x é zero, desculpa, tender não, estou falando de limite, né? Eu quero a função no ponto zero, e aí eu tenho lá 2 sobre x, e aí eu coloco um zero lá embaixo, isso não existe. Então a função não pode ser definida nesse ponto, porque não existe 2 sobre zero. Então eu preciso analisar se existe a função naquele ponto determinado, tá? Que o problema está me dando. Segunda condição, tem que existir o limite da função quando x tende àquele ponto A. Então eu tenho que saber calcular o limite da função quando x tende a A. E isso envolve a gente às vezes ter que analisar se existe o limite à direita e à esquerda, né? A gente viu isso na questão 4. Se existe o limite à direita e existe o limite à esquerda, logo existe o limite da função naquele ponto. E o terceiro ponto é uma junção dos dois, do primeiro e do segundo caso. Se você verificou que existe o f de A, verificou que existe o limite da função com x tendendo a A, esses dois têm que ser iguais, os resultados têm que dar iguais, os valores têm que ser o mesmo. O limite de f de x, quando x tende a A, tem que ser igual ao f de A. Satisfazendo essas três condições, a função é contínua. Se não satisfazer uma dessas três, então ela não é contínua. Então vamos lá para o nosso problema, ó, questão 5. Explique por que a função é descontínua no número dado A. Então, a gente já sabe que no nosso problema aí ela é descontínua. Eu só quero saber qual é o motivo. Será que é porque não existe a função no ponto? Será que é porque não existe o limite? Ou será que é porque o limite não é igual à função? As três condições. Então vamos lá, eu tenho aí a função da letra A para a gente analisar, que é 1 sobre x menos 1, quando x é diferente de 1, e 2 se x for igual a 1. E ele quer que eu veja se a função é contínua quando x é igual a 1. É lógico que ele quer que eu veja isso, porque tem um problema aqui. Ó. Se eu substituir x por 1, fica 1 menos 1 e eu vou ter 0 no denominador. E isso não poderia existir. É por isso que ele faz essa obstrução aqui e diz que se x for igual a 1, o resultado da função é 2. Eu não vou ter que fazer essa conta. Então, primeiro ponto. Existe o f de 1? Primeira condição. Existe, olha lá. Ele me define que quando x for 1, o resultado da função é 2. Então, f de 1 é 2. Então, essa função não é descontínua porque não existe a função no ponto. Ela existe. Segundo caso, existe o limite de x tendendo a 1 dessa função? Para isso acontecer, eu tenho que analisar o limite lateral dele, né? A gente vai ter que analisar x tendendo a 1 pela direita e x tendendo a 1 pela esquerda. Vamos lá fazer essa análise? Então vamos lá. Quando x tende a 1 pela direita, pelos valores maiores do que 1, ou seja, 1,5, 1,2, 1,1, 1,001, está chegando próximo do 1 pelos valores maiores do que ele. Montei uma tabelinha. Olha o que acontece. 1,5, 1,01, 1,00001. Todos os valores para x se aproximando do 1. Olha o que acontece. Olha o que acontece com os resultados. 2, 10, 100 mil. Ou seja, estão ficando cada vez maiores. Então, esse limite aqui, quando x tende a 1 pela direita, ele está indo para o mais infinito. Beleza? Grava isso aí. Está indo para o mais infinito, x tendendo a 1 pela direita. E quando x tende a 1 pela esquerda, ou seja, 0,5, 0,9, 0,9999, está aproximando do 1 por valores menores do que ele. Montei outra tabela para a gente ver o que acontece. Olha lá. 0,5 deu menos 2, 0,9 deu menos 10, quando substituir por 0,9999, deu menos 100 mil. Ou seja, esses valores estão ficando cada vez mais negativos. Então, esse limite dessa função está indo para o menos infinito. Desculpa, que eu coloquei mais, foi um erro, tá, gente? É o menos infinito, tá? Está ficando cada vez mais negativo. Bem, então,
Como o limite da função tendendo a 1 pela direita e tendendo a 1 pela esquerda são diferentes, porque um deu mais infinito, o outro deu menos infinito, então não existe o limite da função. Não posso dizer que existe o limite da função quando x tende a 1. Não tem como. Se deu valores diferentes, não existe esse limite. E se não existe o limite, então a função não é contínua no ponto A. Então a resposta da letra A, ela não é contínua porque não existe o limite da função naquele ponto, quando x tende àquele ponto. Vamos para a letra B. Agora a função é essa daí, ó. X ao quadrado menos x sobre x ao quadrado menos 1, se x é diferente de 1, e 1 se x for igual a 1. E ele quer saber se é contínua de novo no ponto A igual a 1. Vamos lá. Primeiro, existe o f de 1? Ok, existe, olha lá, está definido. Se x é 1, f de 1 é o próprio 1. Está definido pela sentença. Existe o limite da função com x tendendo a 1? Vamos analisar o limite à direita e à esquerda para saber. Bora lá. Limite à direita. Bem, eu tenho aqui uma expressão que dá para a gente fatorar. Fatorando x ao quadrado menos x, eu posso colocar o x em evidência. Lá embaixo, x ao quadrado menos 1 é o produto da soma pela diferença, né? X mais 1 vezes x menos 1. Então, esses dois camaradas aqui se anulam, x menos 1 e x menos 1. E nós chegamos, então, na expressão que esse limite de x tendendo a 1 pela direita da função é x sobre x mais 1. Aonde a gente pode substituir aí o x por 1, não precisa analisar a direita ou a esquerda, você pode substituir o x por 1 porque não dá zero aqui embaixo. Então, a gente não tem nenhum problema. Substituindo, deu meio. Então, o limite de x tendendo a 1 pela direita é meio. Se eu faço a análise do limite de 1 tendendo à esquerda, eu vou fazer a mesma fatoração, vou cair no mesmo limite e o resultado também vai dar meio. Se os dois resultados são iguais, então existe o limite e esse limite é igual ao meio, que é o resultado dos limites laterais. Então, segundo ponto aí, existe o limite. Tá vendo? Primeiro ponto, f de 1 existiu. Segundo ponto, o limite existiu? Existiu. Agora, o terceiro ponto, o limite, ele é igual à função no ponto? O limite de x tendendo a 1 é igual ao f de 1? Não é, né? O limite a gente viu que é meio, e lá no primeiro ponto, o f de 1 era igual a 1. Então, esse limite não é igual a essa função. Então, como eles são diferentes, não é contínua no ponto A igual a 1 essa função. Pelo terceiro caso, porque existe o limite, existe a função, mas os dois não são iguais. Então, pelo terceiro ponto, essa função é descontínua em A igual a 1. Ok, gente? Espero que vocês estejam aprendendo, estejam conseguindo lembrar. Se você não é meu aluno, está assistindo esse vídeo, espero que esteja gostando aí dessas aulas de cálculo, esteja entendendo, comece a gostar desse mundo aí da matemática, ok? Um abraço a todos, fica para até uma próxima.